Ela é do interior do estado de Goiás, é filha de artesã, sempre brincou e trabalhou com arte desde a infância. Formou-se como arquiteta em Brasília e, ao mudar aqui para João Pessoa, deu uma pausa na arquitetura e fez sobressair a arte e o artesanato. Hoje, no Happy Hour, a gente entrevista a arquiteta, artista, design, Valéria Antunes, um talento. Um prazer ter você aqui, Valéria. Quando a gente bate o olho no seu trabalho, se encanta. Seja bem-vinda. Obrigada, Clara. E é interessante que a gente bateu um papo prévio para ela contar um pouco sobre a história dela e ela falou justamente desse início. Você é filha de artesã do interior de Goiás. Conta pra gente aí como é que foi essa infância. Então, é uma infância muito rica nesse aspecto, desse contato, né, dessa possibilidade de estar sendo educada por uma mãe, uma artesã extremamente habilidosa, criativa. Ela trabalhava com que tipo de matéria-prima? Olha, minha mãe trabalhava com bastante coisa. Desde a comida, o prato que ela preparava, já tinha ali um toque diferenciado, sabe? Um capricho, um desenho. Ela sempre teve esse cuidado de fazer ali o desenho com os alimentos, até o docinho que ela elaborava, tudo isso dava um sabor especial. Uma coisa, um toque diferenciado. Isso. Até os materiais, desde os mais rústicos, né? O próprio plantio do algodão, tudo que era consumido ali, na verdade, era produzido ali. Então, eu participei dessa fase, dessa infância, que é muito presente aqui na Paraíba, que a gente percebe, né, principalmente no interior, que as pessoas produzem, consomem tudo que elas têm. Então, tem muita gente que não sai nem do sítio ali, no interior, que consome de fato tudo que tem ali, né? E foi essa a minha história. Então era uma fazenda. Você é goiana? Eu sou goiana, de origem. Como é que é o nome da cidade? Se chama Ipameri. Ipameri, Goiânia. Uma cidade até bastante conhecida lá na uma cidade região. Histórica também. Isso, é bem próxima a Brasília. E então ali, nesse meu universo, eu tive esse primeiro contato, eu sempre muito próxima, muito ligada à minha mãe. E ela sempre me permitiu e me incentivou muito essas experiências, as brincadeiras, né? A confecção dos próprios brinquedos. E isso sempre me despertou, né? Eu acho que já tinha um pouquinho ali da sementinha. E a gente vê isso hoje no seu trabalho, né? Você tá... É uma coisa recente essa coisa dos acessórios, né? Isso. E a gente vê essa brincadeira. Olha isso aqui, essa vontade de brincar de uma forma... com design, brincar com formatos, com peças que você sente vontade de usar e que tem uma pegada conceitual, né? Isso, eu sempre fui um pouco ousada nesse aspecto, sempre gostei de inventar moda, isso sempre gostei. Daí esse meu primeiro contato com a arte, com a criação, assim, é desde a infância. E desde muito pequena eu sempre quis fazer diferente. Tudo aquilo que eu tinha acesso, mesmo quando era alguma coisa comprada, minha mãe confeccionava as roupas que a gente usava, tudo isso, mas eu sempre quis botar ali alguma coisa diferente. Eu não queria ser igual, eu sempre quis fazer alguma coisa. E eu sabia que eu podia, então eu experimentava. E sempre dava certo. Assim, e a gente está vendo isso hoje aqui. Valéria, mostra o seu anel para a câmera. Ele traz uma pegada bem... da região lá, que tem muitas pedras, né? Que eu me lembro que eu morei já em Brasília e eu me lembro que quando a gente viajava para Caldas Novas, que é uma cidade lá... bem próxima à aí minha lá cidade. Tinha muitas pedras, né? Olha esse... Gente, eu fiquei encantada com esse trabalho. E a gente percebe que você não gosta de ser igual a ninguém, porque você tá aí com um colar que ele não é simplesmente um colar, né? Ele traz toda uma informação. Ele chama, de fato, a atenção e ele diferencia você da multidão, né? Então, isso é muito bacana. E a questão da arquitetura, como é que entrou na tua história também? Você saiu lá do Goiás e foi para Brasília fazer arquitetura? Sim, fui para Brasília com esse objetivo de cursar arquitetura na UNB. Eu sabia que eu tinha alguma ligação com a arte, isso já estava certo. E profissionalmente, naquele meu universo, ser artista não era uma coisa que talvez desse muito futuro. Eu precisava realmente expandir aí esse horizonte. Fui para Brasília, escolhi arquitetura, porque esse lado, né, artístico da arquitetura já me envolvia, já me conquistava. E arquitetura e arte tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, com certeza. E fui para Brasília com esse objetivo de cursar o UNB, uma faculdade, né, uma universidade que até hoje é realmente uma referência nacional, o curso de arquitetura incrível, assim, com grandes mestres. Então, coloquei esse foco, encarei e
E assim Se fiz e formou deu certo. arquiteta e a vinda para João Pessoa. A vinda para João Pessoa foi um acaso, foi um presente de Deus, né? Realmente eu vim acompanhando meu marido, ele é engenheiro civil, trabalha numa construtora que é de Brasília e essa construtora tinha uma obra aqui, ele veio para passar um período e naquela época nós tínhamos uma filha muito bebê e vivemos um momento bastante conturbado, né? Uma separação sem existir. E nós preparamos, assim, a chegada da nossa filha foi preparado com muito cuidado para que a gente tivesse condições de estar muito próximos a ela. E, de repente, aconteceu isso. Então, chegou o momento da escolha, né? E eu abri mão, então, da minha carreira, que estava já bastante consolidada em Brasília, como arquiteta, e vim para João Pessoa acompanhá-lo para que ficássemos os três aqui. E fomos muito bem recebidos nessa cidade, como eu sempre digo, é uma cidade que acolhe a todos, né, com muito carinho, é um povo muito alegre. E aqui houve esse casamento, né? E que inspira muito, né? Eu estou vendo que te inspirou também bastante para outros caminhos, porque você também é artista plástica. Vamos ver algumas fotos de telas que a Valéria Antunes são trabalhos seus. Você também é artista plástica. Sim, a arte sempre me acompanhou. Então aqui, devido a essa grande inspiração... Já fez várias exposições também, né? Fiz algumas. A primeira exposição eu tive a oportunidade de fazer aqui no ano passado. Foi um momento muito especial na minha vida. Fui convidada a expor na Igreja de São Francisco e foi muito interessante. Essa tela estava, por exemplo? Essa tela estava lá, sim. Isso, na verdade, é um políptico, né? São 5 telas. Aí são 5 partes de telas, né, que são montadas, que podem ser trabalhadas individualmente ou assim em conjunto, dependendo do seu espaço. Lembra a cana-de-açúcar, é isso ou não? Lembra. Aqui tem essa leitura da cana-de-açúcar. A princípio a ideia era o bambu, mas a identidade cultural daqui, né, das pessoas... Acaba a gente ligando. Exato, tem essa leitura. Porque a obra de arte permite isso, né? Você interpreta a sua obra. Essa que não é tanto uma obra tão objetiva, né? Ela tem um pouco do abstrato aí, não tem esse desenho tão claro. Então, mesmo sendo, assim, na minha ideia original, sendo os bambus, que também tem em abundância aqui, né? E, enfim, trabalhei essas cores bem brasileiras. Tem mais fotos aí essas são outras telas. Esse também é um díptico e esse aí também é de livre interpretação, é claro, mas isso aí, a minha fonte de inspiração é o Mar de João Pessoa. Olha que coisa linda. Eu tinha chegado de uma viagem que fizemos aos países nórdicos e lá nós tivemos a temperatura de -20. E quando eu cheguei aqui, esse mar, né, super caloroso. Despertou uma coisa quente, de cores veio quentes. Esse contraste, e aí eu fiz o Mar de João Pessoa dessa forma, bem colorido, bem Olha que legal, bem né? intenso. Como as inspirações surgem para uma artista, né? Uma viagem que de repente não tem nada, aí vem uma inspiração para uma tela linda. Vamos ver mais desenhos, mais telas. Isso aí também tem essa referência do horizonte do Mar de João Pessoa, que é assim, é indescritível, né? A cada minuto ali, a cada dia, todos os dias que eu tenho, né, essa possibilidade de abrir a minha janela e deparar com esse mar, é realmente renovada essa minha fonte de inspiração ali constante, é incrível e eu agradeço, muito grata a Deus por essa oportunidade. Fotos. Olha aí também, aí já tem um alto relevo, tem... Sim, eu trabalho bastante com essas texturas, né, com os relevos, né? Todos os trabalhos. Esse aí é uma linha, foi de uma outra exposição bem mais recente, chamada Linha do Tempo, onde eu trouxe ali alguns trabalhos da minha origem, que também do artesanato, do crochê, dos fios, que sempre fizeram parte, né, como agora nessa linguagem aqui dos acessórios. De fato, né, os fios fazem toda... Daqui a pouco a gente vai mostrar as fotos dos acessórios. Vamos passar para a próxima foto. E aí eu trabalhei exatamente isso, esse trabalho dessa origem, das minhas origens, né, da minha linha do tempo, que hoje é um termo tão atual, mas para mim fez esse resgate aí, essa retrospectiva. Então isso aí é um relevo em crochê, trabalhado com as texturas na tela. E as cores, né? As cores que eu gosto bastante desses tons aqui, tão familiares, né? Esses tons terrosos, quentes. Quentes, né? Isso. Você define sua arte como o quê? Tem várias definições. Você tem alguma, se autodefine dentro de alguma linha?
Bom, eu não, eu Ou não é tipo saberia. abstrato mesmo? Eu tenho sim essa questão do abstrato mais presente, tem também o figurativo, algumas coisas mais no figurativo, mas seria assim a linha do abstrato, essa Vamos ver sobretudo. mais fotos do Valéria Antunes, aí outra tela. Também Que usando traz um rosa, né? Um fúcsia, uma isso cor bem com o dourado, né? Os com tons dourado. acobreados, os tons metálicos, que eu gosto bastante de fazer essa composição e trazer o relevo do crochê nesse tom para enfatizar o valor que isso realmente tem, a importância que ele tem na minha vida e o quão aqui na Paraíba isso realmente é importante. Que lindo! Vamos ver mais fotos. Aí uma outra tela Uma outra tela que já também. traz uma outra família de cores, mas dentro dessa proposta também, né? Também, Muito lindo também. esse quadro também. Esse, inclusive, foi o que deu o título da exposição, Linha do Tempo, que é um desenho, né, também, uma renda em crochê, que foi muito presente na minha vida. Na minha infância, isso fazia parte mais dos forrinhos das mesas, do forrinho da bandeja. Esses quadros estão contigo? Alguns já foram, digamos, vendidos, convidados isso, a irem para a casa de outras pessoas. Isso, E alguns mas estão com você. alguns eu ainda Que coisa disponho. linda. Vamos ver mais fotos. Aí já mudou a história, já são acessórios. Você participou do Salão de Artesanato pela primeira vez, não é isso? Isso, foi uma oportunidade incrível estar no Salão de Artesanato, um salão que é referência aqui para o estado como um todo, que valoriza muito o trabalho riquíssimo que tem aqui os artesãos da Paraíba. O pessoal do interior que fica muito restrito às vezes ali naquele mundo, e nessa oportunidade ele realmente põe o seu material, põe o seu trabalho na janela, numa grande vitrine. Então, o salão foi uma oportunidade incrível. Eu poder estar ali foi uma experiência maravilhosa, realmente, de conhecer ali muitas histórias muito parecidas com a minha, da história de infância. Então, assim, o artesanato tem isso, né? Um resgate de histórias, na verdade. Vamos ver mais fotos de peças lá no... Aí é um colar que está dentro de um quadro, né? Então, essa foi uma proposta que eu tive, né, talvez ressaltando ali, lembrando um pouco esse meu lado das artes. E eu não sabia bem como é que eu iria expor as minhas peças, uma vez que elas eram peças assim com um pouco fora do padrão, né? Eu queria também fugir do óbvio, de colocar um manequim ali, enfim. E daí achei que isso poderia valorizar, chamar a atenção. É um colar obra de arte, um colar arte, um colar que você vê que ele, inclusive, ele não se fecha, né? Ele tem uma outra proposta aberta, onde você pode brincar com isso, né? Vamos ver. Isso me proporcionou uma experiência incrível, porque foi assim, muitas pessoas olhavam para o quadro e diziam, nossa, que quadro lindo. Aí eu podia me aproximar e poderia apresentar de verdade o meu trabalho e poder descrevê-lo e poder me aproximar dessas pessoas e trocar com elas ali essas informações. E foi bastante interessante, porque muitas vezes isso aconteceu. A pessoa se admirava ainda mais quando eu dizia, não, isso não é um quadro, é um colar. Olha como é importante a apresentação diferenciada de um produto, né? Chama muito atenção e cria um outro status. Você vê que várias pessoas, como você está falando, chegaram até você porque viram essa forma inusitada. Não estava no manequim, não estava numa pessoa, estava num quadro, e isso foi bem bacana, né? Vamos ver mais fotos. E como a minha proposta era isso, que eu pudesse interagir com esse público, esta foi uma cliente, uma pessoa que eu conheci, que se encantou com o meu trabalho e eu fiquei bastante feliz, porque ela é muito estilosa. É uma proposta bem brasileira, né? E bem atual, aliás, tem uma pegada internacional, porque as macro tendências, todas elas direcionam para isso que a gente está vendo aqui, para mistura de cores, mistura de tecidos, mistura de texturas, regionalismos, produções manuais, né? Tudo isso está super em alta, né? Vamos ver mais fotos. Essas peças foram elaboradas durante uma oficina que aconteceu lá no salão, que também é muito interessante. O salão ele propõe isso, palestras, oficinas com profissionais do meio, com pessoas incríveis. Essa oficina foi proposta por Romero Souza,
que é o responsável pelo núcleo de moda do Moda PAP, né, o nome. Do programa de e daí, artesanato. Isso, do programa. E daí juntamos ali vários artesãos, cada um com com o seu conceito, com o seu material, sua proposta, e elaboramos peças ali em conjunto. E foi muito bacana, porque pudemos conhecer o material, conhecer o pensamento, as histórias dos amigos, dos colegas, fazer amizades, claro, que também isso foi muito bacana. Trocar ideias, contatos, esse networking, né? Trocar Principalmente quando a gente está numa ideias. Transição, né? Somar, né? Porque ali, olha, você vê um resultado, é uma peça, é um conceito ali, né? São vários materiais, foi uma peça que foi montada ali eu acho que 15 mãos ali, né? Ou pares de mãos, na verdade. Então, tinha materiais ali dos mais diversos e você poder experimentar aquilo que o seu colega desenvolveu, aquele trabalho, e juntar aquilo e ver como aquilo funciona. Foi um momento muito interessante desse evento, do salão. E o resultado está aí, né? Essa mistura de talentos. Vamos ver mais registros. Aí é interessante essa foto, que foi no programa Mulher Demais, que a gente mostrou na semana passada, falando sobre o salão de artesanato, e tinham peças da Valéria lá. E foi quando que chamou até a minha atenção, que eu estava participando do programa, e eu falei, não, a gente tem que levar ela para o Happy Hour, para ela falar do trabalho dela, de tanto que chamou a atenção de todo mundo que estava conferindo, né? Muito bacana essa proposta também e esse registro lá no Mulher Demais. E agora, como é que vai ser 2017 para você? Que você já começa participando de um salão e como é que tá agora? Quais são os seus planos? Bom, o salão me rendeu assim uma grande visibilidade, porque embora eu desde sempre trabalhasse com esse material, eu sempre fiz isso para o meu uso, não necessariamente dessa forma, claro, né? Eu passei por várias etapas, desde as pulseirinhas de fios, que teve essa época que eu acho que toda a geração ali que dos anos 80, 90, ali início dos anos 90, teciam. Então, eu passei por várias dessas etapas, mas sempre fiz isso para mim e para os amigos, as pessoas que pediam, que queriam. Essa investida comercial, na verdade, surgiu com essa proposta do salão e foi um grande teste para que eu pudesse perceber como isso poderia funcionar. E o resultado que eu tenho a dizer, assim, eu fiquei muito feliz de ter participado. Realmente, como eu disse, é uma grande vitrine. E aí me abriu outras possibilidades, que agora eu vou trabalhar com muita responsabilidade, né, trazendo aí aquilo que eu já... Pois é, porque assim, você combinar, porque assim, você já tem uma formação de infância mesmo, de vivência, toda essa experiência é muito importante, tanto de inspiração quanto de manual, de fato, da coisa do saber, né? Você tem a formação de arquitetura, que é extremamente importante, você já tem uma maturidade de arte, você já produz arte também. Então, toda essa junção, eu acredito que você já tem aí status para até para fora do país, viu? Vou te dizer que com as parcerias certas, Valéria Antunes, eu acho que já está pronta para alçar voos não só estaduais. Acho que essa primeira foi só o primeiro passo, eu acho que já tem elementos internacionais aí, nacionais e internacionais. Tomara, Clara. Eu vou ficar, claro, muito feliz com essas possibilidades, caso elas venham a acontecer. Mas, antes de tudo, realmente eu gosto muito de trabalhar com muita responsabilidade. Esse ano eu já tenho alguns compromissos aqui agendados. Tem aquele passo a passo, né? Está começando um outro projeto, tudo bem. É como uma peça dessa, por exemplo, para fazer uma peça como essa aqui. Você começa de quê? Ela é feita de quê? Aqui, vamos explicar um pouquinho sobre as peças da Valéria. Bom, aqui são duas peças, né, na verdade, que elas aí é uma sugestão de como você pode compor. Aqui ela tá solta. Isso, são duas peças. Aqui eu tenho uma outra. E a gente pode colocar junto. Isso, a minha proposta de trabalho sempre foi isso, que as pessoas pudessem interagir. Desde as telas, que eu sempre trabalhei com peças, com polípticos, dípticos, enfim, para que as pessoas pudessem ali ter essa interatividade, essa liberdade. É o quê? Que a gente não sabe. Sim, polípticos, me perdoe. Quando você fragmenta uma tela, você faz várias telas ao invés de uma única tela, uma única peça. Então, várias, a partir de duas, no caso seriam dípticos, trípticos, e aí por aí vai adiante. aumentando. Isso. E isso sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer. Isso são fios de quê?
Que material é esse? Bom, aqui eu trabalhei com fios, né, de couro, e cordões, cordão encerado. Aqui tem madeira, Tem madeira, tem sementes. Aqui você faz Esse é o crochê. É o crochê, que né? é a origem de tudo, né? De todo o trabalho. E aqui você brinca, tem a ver alguma coisa com chita ou não? Tem então, nada a ver? Isso aí é a chita, é a chita, exatamente. Né? Essa é a verdade, a grande pegada desse trabalho, é você pegar um material que é conhecido de todos aqui, que faz parte da vida de todos aqui na Paraíba. E não só aqui, é claro, que tem uma diversidade muito grande de cores e essa textura bem rústica e que proporciona, né, essa criação aí de várias formas, essas montagens. Então aqui, na verdade, são recortes de chita e essa composição com o viés, com o couro, com os cordões. Você desenha essa... Olha isso aqui, esse desenho, que coisa mais linda. Não, essas peças são recortes, né, da padronagem, né? Então eu pego a peça, aí você monta e forma um desenho. Recorto aí. E vou montando ali de acordo com o que vai acontecendo ali, a combinação de cores, os elementos. Muito show, então, muito lindo. Esses padrões são padrões assim bem conhecidos, eu diria, são padrões comerciais mesmo, que eu recorto e vou montando as peças. Olha só, foi um prazer ter você aqui no Happy Hour. Desejamos todo sucesso. Qual a sua rede social para o pessoal ir lá, te conhecer mais? Sim, tem uma fanpage. Tem já uma fanpage. Que é Valéria Antunes, Arte e Arquitetura. E no Instagram, Valéria_Antunes_. Então isso. Vocês podem ir lá, que tanto você trabalha com quadros quanto com acessórios. Isso. Uma proposta paraibana, brasileira, tem uma mistura de Goiás com Brasília, com Paraíba, com tudo aqui, tropicalismo. Essa coisa da chita, é uma coisa linda, viu? Parabéns pelo seu trabalho, Valéria, muito sucesso. Que você volte aqui quando tiver mais novidades pra gente, tá certo? Voltarei sim, Clara. Obrigada pela oportunidade. Foi bem bacana esse bate-papo aqui. Fiquei bem feliz de poder estar aqui divulgando o meu trabalho nesse programa. Muito sucesso. Muito bacana. Vamos lá curtir a página Valéria Arte e Arquitetura, não é isso? Valéria Antunes, Arte e Arquitetura. Valéria Antunes, Arte e Arquitetura, e vão lá curtir a página para acompanhar essas novidades lindas. Happy Hour vai ficando por aqui. Você também já sabe que pode rever esse programa e nossas edições anteriores lá no YouTube. Happy Hour com Clara Torres. Beijão.